Tudo jóia, oitavos anos? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem e animados para a nossa aula de hoje. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho a respeito dos monômios, tá? Monômios, oitavo ano, representam as expressões que contêm apenas um termo, ou seja, um fator. E este fator pode vir acompanhado de uma letra com números. Esses números podem ser positivos, negativos, fracionários também, racionais ou irracionais, acompanhados de pelo menos uma letra. E esta letra poderá estar elevada não somente ao expoente 1, mas pode estar elevado ao expoente 2, 3, tá? Então vejamos uns exemplos de monômios, ou apenas um termo, né? Então olha lá, 8a ao quadrado representa um monômio em função da letra A. Já 10x ao cubo y à quinta potência representa um monômio em função de duas letras, do x e do y. Reparem que o x está elevado ao expoente 3 e o y estará elevado ao expoente 5. Outro exemplo de monômio é um monômio que vem acompanhado de um número negativo. Por exemplo, menos 3p. Reparem que o monômio em função de p vem acompanhado do coeficiente menos 3. E nós temos um outro exemplo de monômio também em função de forma fracionária. No caso, 1/12 de c à quarta potência. É um monômio em função da letra c e cujo coeficiente é 1/12. Aqui nós temos exemplos de monômios para vocês entenderem um pouquinho melhor através das expressões algébricas, né? Monômios é uma consequência das expressões algébricas. Existem, no oitavo ano, várias operações com os monômios, sendo que desde a adição, da subtração, da multiplicação, da divisão e da potenciação de monômios. Aqui nós vamos aprender, primeiramente, a adição e subtração de monômios. Acompanhem comigo este primeiro exemplo. Olha, nós temos na expressão 5a mais 2a mais 13a mais vezes menos 6a menos vezes menos 4a. Então reparem que nessa expressão nós temos todos os monômios em função da letra A. Por isso o nome expressão algébrica com termos semelhantes. Por que termos semelhantes, oitavo ano? Porque todos os termos estão apenas em função da letra A. Nós não temos mais de um termo em função de outra letra que não seja a A aqui. No caso, letra X, Y, aqui não. Reparem que nessa expressão que a gente tem no primeiro exemplo, todos os termos estão em função de A. Daí o nome, operações com monômios ou operações com termos semelhantes. Então aqui, como que nós vamos fazer o resultado dessa expressão? Nós vamos fazer as operações com monômios e vamos obter apenas um único resultado em função de A. Então olha como que nós vamos fazer. Primeiramente, nós vamos obedecer a regra de sinais que vocês já viram no sexto ano, no sétimo ano. Então lembrando, menos vezes menos vai ficar mais vezes menos fica menos vezes mais fica menos, e mais vezes mais vai ficar mais. Então, ou seja, sinais diferentes na multiplicação, sinal dá resultado negativo. Sinais iguais, o resultado será positivo. Então acompanhem comigo. Tirando do parênteses aqui, obedecendo a regra de sinais. 5a eu mantive, 2a eu mantive, 13a eu mantive, agora eu fiz a regra de sinal. Mais vezes menos, menos 6a. E aqui eu fiz a outra regra de sinal, menos vezes menos 4a, mais 4a. Agora que nós já fizemos a operação de sinais da multiplicação, né, de sinais diferentes e de sinais iguais, tiramos os parênteses, agora nós vamos fazer a operação normalmente. Então olha lá, 5a mais 2a dará 7a. 7a com 13a, 20a. Menos 6a dará
14As. 14As com mais 4As nos dará 18As. Como se vocês pensassem assim, um exemplo, tá? Eu gosto muito de amora, então como a amora começa com a letra A, então vamos pensar que tudo em função de A aqui fossem as amoras, tá? Então olha lá, comprei 5 amoras, depois mais 2 amoras, então já me deu 7 amoras. Depois eu comprei mais 13 amoras, fiquei com 20 amoras. Aí eu fiquei com muita fome, comi 6 amoras. Então, das 20 amoras, se eu comi 6 amoras, ficaram 14 amoras. Mas aí eu fiquei com medo de acabar essas 14 amoras, fui no supermercado e comprei mais 4 amoras. Então, 14 amoras com mais 4 amoras dará no resultado de 18 amoras. Ok? Vocês podem, a dica sempre é essa, oitavo ano, pensar nas variáveis, né, como se fosse uma fruta, um legume, ou às vezes até mesmo um carro, né? Então, tudo em função de A. Então aqui eu fiz, né, olha lá, 5A mais 2A mais 13A menos 6A mais 4A, dando o resultado 18As. Vocês podem colocar em função como se fossem as amoras, né? Então, eu acho bem interessante. Vamos para o próximo exemplo. Neste segundo exemplo, agora, oitavo ano, nós temos os monômios em função das letras x e y. Reparem nessa expressão. 10x vezes y menos menos 6xy mais 9xy mais vezes menos 5xy menos mais xy e finalmente menos vezes menos 12xy. Então nós vamos primeiramente fazer a regra de sinais da multiplicação. Então lembrando, menos vezes menos fica mais vezes menos ou menos vezes mais, teremos como resultado negativo. Acompanhem comigo. Então olha lá, 10xy eu mantive. Agora fazendo a regra de sinais. Menos vezes menos, mais, então mais 6xy. Mais 9xy está mantido. Agora, outra regra de sinal. Mais vezes menos 5xy. Mais vezes menos, menos 5xy. Menos vezes mais, menos xy. E agora, menos vezes menos 12xy, mais 12xy. Feito a regra de sinais, oitavos anos, tirado os parênteses, agora nós vamos fazer o resultado do somatório destes monômios em função de x e de y. Né? Então, olha lá. 10xy mais 6xy nos dará 16xy. Mais 9xy nos dará 25xy. 25xy menos 5xy nos dará 20xy. 20xy menos 1xy, 19xy. 19xy mais 12xy nos dará o resultado 31xy. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Neste terceiro exemplo, oitavos anos, nós temos agora um exemplo com monômios fracionários. Vejam, 1/2 de C mais 2/3 de C mais vezes menos 1/5 de C mais 3/4 de C. Quando isso acontecer, oitavo ano, nós tivermos termos semelhantes, os monômios, em forma de fração, então a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de começar a reduzir os termos semelhantes, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos termos dos denominadores. Então nós temos 2, 3, 5 e 4. Então nós somos obrigados a tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 5 e 4. Então, olha lá, lembrando, quais são os múltiplos de 2, 3, 4 e 5 e que são comuns, né? Então nós temos 60, 120, 180, 240, 300. Esses números são múltiplos ao mesmo tempo, de 2, 3, 4 e 5. Só que o 60 é o primeiro múltiplo comum desses números. Então daí o nome mínimo múltiplo comum. Mas se você não conseguir raciocinar desta maneira, você pode fazer
pelo método prático, ir fatorando cada termo. Então, olha lá, do 2, 3, 4 e 5, como 2 e 4 são números pares, nós podemos dividir cada um dos fatores 2 e 4 pelo 2. Então, 2 por 2 deu 1, 3 não divide por 2, repete, 4 divide por 2 deu 2, 5 não divide por 2, repete. Como agora ainda tem um número par, vou dividir por 2 novamente. 1 não divide por 2, fica quietinho. 3 não divide por 2, repete o 3. 2 divide por 2, deu 1. 5 não divide por 2, repete o 5. Agora nós temos 1, 3, 1 e 5. Então, como 3 é ímpar, nós vamos dividir pelo 3. 1 não divide por 3, repete. 3 divide por 3, deu 1. 1 não divide por 3, repete. 5 não divide por 3, repete. Agora nós podemos dividir por 5, né? Porque nós temos nas expressões 1, 1, 1 e o 5. Então vamos dividir tudo por 5. Então 1 por 5 não divide, não dá número inteiro, repete. 1 não divide por 5, não dá número inteiro, repete. 1 não divide por 5, repete. 5 divide por 5, deu 1. Quando todos os fatores tiverem sido reduzidos a 1, então agora basta nós pegarmos cada um desses fatores que nós dividimos e multiplicá-los. Então, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Este é o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 5 e 4. Agora, como que nós vamos fazer? Oitavo ano, acompanhem comigo. Nós vamos pegar o denominador novo, ou seja, o mínimo múltiplo comum, que é o 60. Vamos dividir cada denominador antigo. Ao resultado, nós vamos multiplicar o seu numerador. Então, acompanhem. 60 é divisível por 2, dará 30. 30 vezes 1C, 30 Cs. 60 divide por 3, dará 20. 20 vezes 2 Cs, teremos 40 Cs. 60 divide por 5, dará 12. 12 vezes menos 1C, menos 12 Cs. Lembrando aqui a regrinha de sinal, né, oitavo ano? Mais vezes menos, menos. Agora eu pego o 60 e divido pelo denominador da última fração, que era o 4. 60 divide por 4, dará 15. 15 vezes 3Cs, mais 45Cs. Agora que eu tirei o mínimo múltiplo comum de cada denominador antigo, eu vou manter o novo denominador e vou fazer a operação de soma e subtração do numerador, com cada fator aqui. Acompanhe comigo. 30Cs mais 40Cs, 70Cs. Menos 12Cs dará 58Cs. 58Cs mais 45Cs, 103Cs, sobre 60. Reparem que nós vamos manter o denominador. Agora, atenção. O numerador 103 é um número ímpar. Só que o 103 não é divisível pelo 60. Então, 103 não é divisível por 3. Então aí, e o 60, no caso, é divisível por 3. Como nós não poderemos simplificar mais esta expressão, então nós podemos terminar aqui a fração, essa chamada fração irredutível, 103C sobre 60. Vamos supor que aqui tivesse o número 102 ao invés de 103, 102C sobre 60. Caso tivéssemos 102C por 60, 102 seria par, 60 seria par, nós poderíamos simplificar a expressão. Então tomem cuidado que dependendo do exemplo oitavos anos, nós poderemos reduzir a expressão. Como aqui nós não podemos reduzir mais, então o exercício acaba aqui. 103Cs sobre 60. Ok? Bom, oitavo ano, espero que vocês tenham, com esses 3 exemplos, né, aprimorado um pouquinho as operações de adição e subtração de monômios desta aula que eu preparei para vocês. E nós vamos estar postando para vocês no CREAS 1 mais atividades na semana para vocês fazerem a respeito dessas operações de monômios, ok? Desejo uma maravilhosa semana para vocês, com ótimos estudos, e faço o convite para vocês. Próxima semana
daremos continuidade às operações com monômios, aonde nós veremos as multiplicações e divisões de monômios, ok? Um beijo enorme no coração de vocês, oitavos anos. Estou com muitas saudades. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que todos vocês estejam bem e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão, oitavos anos.